palavra para a sustentação oral. Muito obrigado, desembargador Amilcar. Muito bom dia a todos, desembargadores, eh, todos que nos estão ouvindo, membros do Ministério Público, servidores, muito bom dia. Desembargadores, a gente está tratando aqui, mais uma vez, daquela questão de ingresso dos médicos na Unimed. Nós tivemos, no ano passado, a eleição, né, para o novo presidente da Unimed, Dr. Márcio Rego, e no ano retrasado nós tivemos uma questão da Unimed com a Copanest. E os anestesistas nessa época me procuraram, uma boa parte deles me procurou, para que a gente pudesse fazer os processos de ingresso deles na Unimed. Mas antes deles fazerem isso, houve toda uma questão judicial, uma discussão judicial entre o contrato da Unimed com a Copanest. Havia uma dúvida ainda se esse contrato iria continuar, como é que ia ficar. E nesse meio tempo, a Unimed contratou a empresa de terceirização de mão de obra, mais notadamente a empresa Vortex, para fazer o provimento de serviços de anestesia naquela época, começo de 2024. E aí, qual foi a questão? A Unimed fez essas contratações, contratou algumas empresas que já eram dos cooperados para fazer serviços pontuais em alguns hospitais, por exemplo, Clínica Pedro Cavalcante. Então, eles faziam um contrato de credenciamento com essa clínica para que tivesse anestesistas naquela clínica. Mas era só para aquela clínica, não era para que eles trabalhassem em toda a cooperativa da Unimed. Então, nessa mesma época também, eles abriram um edital para a convocação dos anestesistas, abrindo 43 vagas. Como estava tendo essa discussão, se o contrato ia voltar, se eles iam rescindir, como é que ia ficar, não houve, na época, interesse por parte dos anestesistas em entrar nessas vagas, porque eles estavam querendo a manutenção do contrato da Copanest com a Unimed. Então, das 43 vagas, 26 foram preenchidas, e não 43. Por quê? Porque eles não queriam entrar como cooperados, eles queriam continuar trabalhando na cooperativa da Copanest. O que aconteceu foi que o contrato entre a Unimed e a Copanest finalmente, realmente foi rescindido e os médicos ficaram sem ter o contrato. E aí eles precisaram entrar na Unimed. E aí eles começaram a judicializar. Quando foi no começo de 2025, final de 24 para começo de 25, eu comecei a trabalhar uma tratativa de acordo, porque eu acho que o acordo é a melhor solução. Eu cheguei, procurei o Dr. Rodrigo Machado, que é o superintendente jurídico da Unimed. Doutor Rodrigo, vamos resolver isso. Não precisa dessa judicialização. Vocês estão precisando dos anestesistas, porque eles tinham 26, mas, desembargador Cornélio, no ano de 2024, 243 anestesistas prestaram serviço para a Unimed. Foram 121 mil procedimentos de anestesia em um ano. Como é que 26 vão dar conta disso? Então, o usuário ficou sem anestesia. Ficou tendo que cancelar a cirurgia, porque estava faltando médicos. O que aconteceu? Nós fizemos os acordos e 90 e poucos anestesistas entraram de uma vez assim, né, por esse acordo e se tornaram cooperativados. Hoje a Unimed tem cento e poucos anestesistas, mas ela precisa de no mínimo 243. Ela ainda precisa. E aí, de lá para cá, 9 médicos entraram com ação, só 9 anestesistas entraram com ação para ingressar na cooperativa da Unimed. E eu estou em tratativa com o ouvidor da Unimed, que é o Dr. Márcio Pires, que é anestesista também, para a gente fazer um acordo de novo e resolver. Porque a gente não tem interesse em prolongar a judicialização, a gente tem interesse em resolver. Eles precisam entrar no mercado de trabalho. Então, no caso aqui, a gente está falando de uma médica, Mariana Luciano, que é a médica que eu estou representando, que ela está precisando entrar na cooperativa da Unimed. E o posicionamento do desembargador Ibanez, que agora está na presidência e não atua mais, mas eu penso que é mais ou menos o que a doutora Érica segue, é no sentido de que, na época, o desembargador Ibanez disse isso para mim pessoalmente. Doutor Renato, eu vou negar a liminar porque eu quero preservar
o contrato da Vortex. A Unimed está alegando que, tendo o contrato com a Vortex, vai haver duplicidade de pagamento. Quando um médico entrar para trabalhar no hospital, já vai ter um contrato de terceirização de mão de obra com essa Vortex. Então eu vou negar. Eu disse, tudo bem, desembargador, eu entendo. Mas não acho que isso gera duplicidade, porque o médico ele só vai trabalhar se ele for convocado. Mas ele manteve esse posicionamento. E ele tem também, e aí o contrato da Vortex foi rescindido, isso é importante pontuar, né? O contrato da Vortex foi rescindido, não há mais esse impedimento. E ele também sustentava uma posição muito parecida com a da doutora Érica, no sentido de que o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é de janeiro de 23, ele deixou determinado que se houvesse um estudo técnico recente que pudesse medir a capacidade técnica da cooperativa de absorver novos médicos, então esse estudo seria levado em consideração. E eu já prevejo que a doutora Érica deve ter se posicionado nesse sentido, de que houve um processo seletivo no começo de 2024, e aí o médico perdeu a janela de ingresso porque não compareceu a esse processo seletivo dessas vagas. Provavelmente esse deve ser o fundamento. Mas aí eu queria pontuar que o IRDR, ele fala que a recusa do ingresso, né, ao ingresso só é possível mediante estudo técnico transparente, atual, imparcial, demonstrando a impossibilidade técnica, né, e temporária. A Unimed não faz isso. A Unimed não tem estudo técnico. Ela não demonstra claramente, com base em dados expostos, por que ela não pode absorver novos médicos. Não existe imparcialidade, lógico, ela não quer. Quanto menos médicos ela tiver, menor é a prestação de serviço que o usuário vai ter, maior é a lucratividade que a Unimed vai ter. A Apvida agora teve um lucro de 16 bilhões de reais no último trimestre, mas ela está com 5% do valor dela na Bolsa de Valores, porque a credibilidade dela está no chão. O atendimento dela é o pior que existe, é a aperreio de vida. Então, para uma operadora de saúde, quanto menor o usuário tiver acesso, quanto menos o usuário tiver acesso, maior é a lucratividade e maior é a reserva de mercado para os médicos que já estão dentro. Então, eu peço a reconsideração, doutora Érica, desse posicionamento, e eu peço aos desembargadores que atuam agora como vogais, desembargador Cornélio e desembargador Amilcar, que, que atendam ao IRDR. O IRDR entende que tem que haver uma comprovação técnica. E simplesmente fazer um laudo assinado por qualquer um de dentro da cooperativa, dizendo que não há capacidade técnica e tudo mais, isso não vai provar nada. E ter tido um processo seletivo 2 anos atrás, que as vagas não foram preenchidas, e o número de médicos é claramente insuficiente, isso também não é elemento probatório para a Unimed. E o principal argumento que eu ainda não trouxe, isso é a exceção. A regra é que o médico entre. A regra é a porta aberta. Com exceção de se comprovar uma incapacidade técnica. Então a gente não pode privilegiar a exceção à regra. A gente tem que privilegiar a regra. A regra é que o médico entre. A não ser que a Unimed comprove a sua incapacidade técnica. O que não é o caso aqui. Então, por essas razões, excelências, eu peço o provimento do agravo de instrumento, porque a médica precisa entrar no mercado de trabalho, ela está sofrendo bastante com isso. 80% da produção dela caiu, então hoje ela tem 20% dos vencimentos, dos rendimentos dela, e ela precisa estar na cooperativa para sobreviver como profissional de saúde. Por essas razões, muito obrigado. Relatora com a palavra. Desembargador Amilcar, desembargador Cornélio, essa é uma questão muito sensível para mim, porque eu venho trabalhando nesse processo há muitos anos. Antes mesmo do IRDR, existia uma questão que me incomodava profundamente. O tribunal sempre entendeu portas abertas, não existe necessidade de processo seletivo, entrava de qualquer jeito. E, ao mesmo tempo, a gente julgava, condenando o plano de saúde solidariamente com o médico que a gente dizia que ele não precisava selecionar. Ao mesmo tempo, a gente dizia que o plano de saúde era solidário com o erro médico, porque ele errou na escolha do médico, mas a gente também não possibilitava
que o plano de saúde fizesse um processo seletivo, por menor que fosse, para aferir a credibilidade, a capacidade técnica do médico de entrar na cooperativa. Eu sempre achei isso muito confuso, achava que eram dois posicionamentos incompatíveis. Ou eu entendia que não precisa selecionar ninguém e entra todo mundo, e, portanto, o plano não precisa, nas cooperativas, ele não tem responsabilidade solidária por qualquer erro médico, ou a gente entende que ele poderia fazer o processo seletivo. Quando veio o IRDR, ele elencou 2 pontos aqui, que seriam obstáculos, vamos dizer assim, ou condições para o princípio das portas abertas. Ou ele faz um estudo e diz, não preciso de médicos, ele demonstra, olha, aqui tem um estudo técnico atual que diz, eu não preciso, que não é o caso da Unimed. A Unimed realmente não tem esse estudo, portanto, com relação a todas as outras especialidades, é esse o nosso entendimento, o estudo não existe, a Unimed não abriu o processo seletivo, entra todo mundo, todas as especialidades. A peculiaridade aqui é com relação aos anestesistas, porque existiu o processo seletivo e o RDR possibilita que o plano de saúde abra o processo seletivo. Abriu o processo seletivo, eu entendo toda a problemática que existia à época com os anestesistas, mas foi a opção dos anestesistas não se submeterem ao processo seletivo. A Unimed, ela não disse que não precisava de anestesista, não. Ela precisava e assim fez o processo seletivo. A parte agravante, ela optou por não realizar o processo seletivo, ela não justificou a impossibilidade de fazê-lo. O processo seletivo, ele existiu e ela não se habilitou. Eu não posso dizer, e aí eu entendo que eu estaria contrariando o IRDR na hora que o IRDR diz ressalvada a possibilidade de realização de processo seletivo capaz de aferir a qualificação do candidato. Se o plano de saúde faz o processo seletivo, a agravante não participa do processo seletivo, e eu digo, não, mas mesmo assim ela vai entrar. Eu acho que decidir dessa forma é contrariar o IRDR. Teria que fazer uma revisão do que foi decidido no IRDR, se houve o processo seletivo. No caso específico dos anestesistas, eu entendo toda a problemática e sinto muito, porque eu peguei, inclusive, o processo que era a questão da Copanest ainda, de prorrogar o prazo de cumprimento das atividades da Copanest, exatamente imaginando que poderia haver uma tratativa e realizar um acordo, mas é esse o meu entendimento, isso em obediência à decisão do tribunal, quando assim se pronunciou no IRDR. Vendo aqui o registro de voto, o desembargador Cornélio está acompanhando a relatora. Nesse caso, questões discutidas que fogem daquela, digamos assim, dos casos comumente nós recebemos aqui, então, para não ser precipitado e tomar uma posição que possa contrariar a posição que eu já defendo anteriormente, eu vou pedir já para examinar esse fato novo, por assim dizer, doutora Érica. Trarei o mais breve possível. Então, registrar pedido de vista meu nesse processo. O 49, Vossa Excelência também. Também comigo, Excelência. Eu acho que no 49 tá dando parcial provimento, né, doutora Érica? Em que sentido? A minha preocupação nessa questão aí, Excelência, é que nesse ponto de ingresso são duas questões, né? A questão do ingresso e a questão da... Exatamente. Então houve o provimento para não cobrar a sucumbência, é isso? Pronto. Então eu preciso sustentar porque a gente discorda desse posicionamento. Tá certo? Pronto. Com relação a essa questão da sucumbência recíproca, também tem sido um problema. Por quê? A gente teve no IRDR 2 pontos discutidos. Um foi a questão do ingresso, e a outra, que é essa que a gente acabou de tratar, e a outra é a questão da cota. A cota à parte foi um
problema muito sensível, principalmente para mim, porque é uma tese de minha autoria. Ninguém no Brasil levanta essa tese e todas as Unimedes do Brasil cometem essa ilegalidade. O que está acontecendo? A lei das cooperativas, primeiro que a lei lá no artigo 24, se não me engano, prevê que cota parte tem que ser no máximo um salário mínimo vigente. A Unimed está cobrando hoje R$200 mil para o médico entrar. Então, já começa aí. O artigo 21, inciso 3º, da Lei 5764/71, ele prevê que o valor da cota ele tem que estar previsto no estatuto. Lógico. O estatuto é um contrato social da cooperativa. Onde é que está o valor da cota? Se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho que saber quanto é a minha cota. Onde é que está? Está no estatuto. O artigo 46, inciso 1º dessa mesma lei, prevê que o único órgão competente, com competência exclusiva para alterar o estatuto, é a Assembleia Geral Extraordinária. Mas é óbvio, se eu tenho 1.500 médicos e eu estou estabelecendo qual é o valor da cota, os médicos têm que concordar, porque é a cota mínima para participar na cooperativa. Se eu estou dizendo que é 200 mil, todos têm que pagar 200 mil. Mas é isso que está acontecendo na Unimed hoje? Não. A Unimed, até 2012, ela cobrava R$12 mil para ingresso na cooperativa. A partir de 2012, ela passou a cobrar R$36 mil. E nessa época ela fez do jeito certo. Ela fez uma assembleia, ela alterou o estatuto e ela cobrou a diferença dos 24 mil de todos os médicos. E todos pagaram. Então a cota é R$36 mil. Ok. Obedece-se a todos esses artigos que eu acabei de citar. Quando foi em 2018, a Unimed aumentou de 36 para 55. Para quem? Só para quem entrar. E está constando no estatuto? Não. Quem foi que alterou? Conselho de Administração. E não foi a Assembleia, não? Não. E hoje, e aí aumentou para 80, 84, 94, 94.900, 120 e agora 200. E o que está previsto no estatuto hoje? 84, porque em 2020 eles fizeram alteração do mesmo jeito, sem convocar ninguém. Mas está previsto 84 no estatuto. E aí, doutora Érica, lá no processo seletivo que eles fizeram no começo de 2024 para chamar os anestesistas, eles fizeram a convocação por 84. E não por 200, nem por 120. Por quê? Porque eles queriam chamar. Eles queriam suprir essa demanda de anestesia. Então, eles pegaram o menor valor possível, que é o valor do estatuto, e cobraram. Mas por que agora eles cobram 200? Porque eles estão ferindo o decreto... Agora eu não consigo ler aqui de perto. O decreto 24.647 de 1934, que prevê que é proibido você cobrar ágio ou prêmio de cota parte para cooperado. E isso é um ágio. Isso é um ágio. Fomos para o IRDR, tivemos essa discussão. Me lembro bem que o doutor Ricardo Tinoco pontuou muito bem, dizendo que a competência é da Assembleia, a competência é exclusiva. O desembargador Amauri abriu divergência dizendo que não, que podia ser o Conselho de Administração, mas a lei prevê que a competência é exclusiva da Assembleia. E a gente teve o IRDR dizendo que a Unimed pode cobrar o valor da cota desse jeito, com ágio, sem previsão no estatuto, para os médicos que vão entrar sem cobrar nada de quem está dentro, por uma decisão de um órgão incompetente, porque a Assembleia não é órgão competente, ou o Conselho de Administração não é órgão competente para discutir a matéria. E o que está acontecendo, doutora Érica, é que em todos os processos que a gente está tendo, o provimento da ação para que os médicos entrem na Unimed, a gente está tendo sucumbência. A gente está tendo que pagar a sucumbência, o meu cliente está tendo que pagar a sucumbência 6, 7, 8 mil reais, porque ele está sendo cobrado ilegalmente de uma cota à parte, que ele vai ter que pagar, 200 mil reais ele vai ter que pagar, e ele vai ter que pagar os 8 mil de honorários, porque o tribunal entendeu que a Unimed pode cobrar dessa forma. Então, eu não estou pedindo aqui para mudar o posicionamento com relação à legalidade da cota. Eu só estou pedindo para que reveja a injustiça de cobrar honorários da parte autora quando ela tem o provimento da ação, mas ela vai ter que pagar a cota ilegal e ainda vai ter que pagar honorários. Então, eu peço só que reveja para que ela não precise pagar honorários. Só isso.
Pela atenção, eu agradeço. Não há divergência no voto da relatora no presente caso. Unanimidade. Então, é mantendo a obrigação de pagar os honorários. Ok. Muito obrigado, doutores. Muito bom dia a todos.